Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Bookster. Estou com 2 convidados e esse na verdade é o primeiro vídeo com convidados. Temos Tati aqui do meu lado e Guto. Olá! São um canal excelente, Vale Ler um Livro, também tem página no Instagram. Eles falam muito de literatura, né, lógico, mas também literatura como uma matéria, né, uma disciplina pro Enem vestibular, que é justamente o nosso assunto do vídeo de hoje. Eles vão dar dicas então para os vestibulantes, para quem está prestando vestibular. Vão falar um pouco mais da FUVEST, mas também dicas gerais. E a gente gravou aqui um vídeo que vai pro canal deles, pro Vale Ler um Livro, sobre livros considerados difíceis, né? Como vencer esses medos, preconceitos literários. Então ficou muito legal o vídeo, bem longo também, senão muita coisa falada. Que a gente fala pouco. Eles e eu esperamos vocês lá. E aqui então hoje o assunto é vestibular e Enem. Então literatura não tanto como entretenimento, que é o que eu tô acostumado a falar aqui mais com vocês, mas como algo técnico, né? Eu tenho dúvidas porque eu fiz vestibular, passei por tudo isso e eu via muito os livros de literatura, assim, né, a disciplina de literatura como uma obrigação. Eu não conseguia ter prazer na leitura. Eu ficava com medo, assim, eu preciso prestar atenção nisso, porque esse é o ponto principal. E aí, às vezes, eu lia o livro e as perguntas ou as aulas que apareciam viam detalhes que eu não tinha nem considerado. Sim. Né? Primeira pergunta que eu acho assim, é possível ler um livro pensando no vestibular, tendo prazer nessa leitura? Eu acho que é a mesma vibe do que a gente falou no nosso vídeo sobre como ler livros clássicos. Sim. Existe esse preconceito, não é? De que o livro clássico, pra estudar, ele vai ser técnico, né? E que até, inclusive, eu até achei engraçado que você falou assim, eles vão falar de uma pegada mais técnica. E não necessariamente, porque a gente pode jogar o entretenimento em cima dessa coisa técnica. Qual que é a dificuldade, principalmente quando a gente chega aqui no Brasil? A dificuldade é, e eu tô falando isso com propriedade, porque, enfim, eu já conversei, inclusive a gente tem uma colaboração ótima lá no canal com o Tim, do canal Tim Explica, que é um americano, que livros que você lia na escola, por obrigatoriedade. E até o Tim, ele dá uma risada na minha cara quando eu falei obrigatoriedade. Porque não é exatamente assim, né, pra eles. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem essa coisa da obrigação, que não é uma obrigaçãozinha. Ou você lê, ou você não vai passar, malandrão. Ou você vai ler Iracema, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Cidade às Serras, do Eça de Queiroz, ou você não vai. Acabou a faculdade. Acabou a faculdade, queridão. Aliás, você não vai passar na prova, você não vai se formar na escola, não vai ter faculdade nenhuma, não vai ter emprego. Acabou a tua vida. Acabou a tua vida. Né? Então, ponto assim, final. Exato. E aí, eu acho até engraçado, porque hoje em dia, quando eu escuto isso, eu tenho muita vontade de virar pro professor que tá falando isso e falar assim, não, caraca, tudo isso, esse livro aqui? Quer dizer, então, que toda a minha vida tá baseado na minha leitura ou não deste livro. E como é que tem prazer nisso? Como é que é essa pressão? Fala, meu, não consigo. Então tem gente, acho que muita gente que deve deixar de ler o livro pra pegar o resumo, que parece que ele vai falar assim, só o que vai cair na prova, né? Porque a pessoa vai buscar o resumo porque ela acredita que, cara, se eu souber o nome do personagem tal, que vai fazer X coisa, pronto, já deu pra passar, porque é isso que a prova vai perguntar pra mim. E na verdade não é. Quando você procura o resumo, você pode saber que o Dom Casmurro era um cara super amargo e tal, e em que ano que ele nasceu. Mas se você não entender qual que é o contexto do qual esse personagem foi escrito, e o que o autor queria dizer, que ele não disse, porque não tá escrito, olha, então, quando eu escrevi esse livro, eu quis dizer isso daqui. Você não vai conseguir nem responder a prova direito e nem ter esse prazer. A literatura, no geral, já tem essa coisa, né? Essa coisa, a gente até brinca no nosso trailer, né, do canal, eu falo, Guto, eu vou falar. Ele, pelo amor de Deus, não fala que as pessoas vão embora. E aí eu falo, literatura. Ele fala, aí, ó, todo mundo foi embora. Às vezes eu prefiro falar que eu falo de livros do que eu falo de literatura, porque livros, a pessoa fala, literatura é aquela coisa de ser algo distante. Exato. Algo inalcançável. É aquela peça do museu, do não toca. Não toca. Não pode tocar. Don't touch, it's art. De todas as dicas que a gente pode dar hoje nesse vídeo, a maior dica é você também tirar essa mochilinha do preconceito que você tem, porque vai chegar um momento que se a sua professora ou quem quer que seja vire pra você e fala, se você não ler esse livro, você vai morrer. Aí você vai escutar aquilo e vai falar, pode crer, eu vou morrer. Porque essa tensão atrapalha muito na hora da leitura. Então, assim, é a mesma coisa se alguém chegar em você e falar, se você vê essa série é horrível. Essa série, você vai odiar essa série. Aí você começa a olhar a série e você fala, nossa, pode crer, hein? Que a pessoa já te deu tanto detalhe ruim da série que você começa, meu Deus do céu, realmente horrível essa série. É claro que a maioria, isso, infelizmente, dos livros que são exigidos
no vestibular dos livros que são exigidos na escola são obras clássicas da literatura brasileira, que estão em um tipo de linguagem que não é adequado para o jovem atual. E, inclusive, para adultos atuais, né? Até a gente tava falando no vídeo que a gente gravou pro Valer um Livro. Na época que eu estudei e fiz vestibular, eu não consegui aproveitar as leituras. Sim. Eu juro por Deus, eu li assim, lia essa frase e falava, será que isso daqui vai ser um ponto bom pra prova? Eu nem, sabe, você não consegue entrar no livro de Total. vez. E por isso eu acho que eu tive uma compreensão muito pior da obra e mesmo dos temas importantes que poderiam ter me dado mais subsídios pra responder as questões. Teu cérebro tava focadaço ali em outra focado, coisa. Tão preocupado em ficar pensando o que o professor vai pedir na prova. Porque se você não passar na prova, você vai perder tudo. Exato. Né? Acabou pra você. Cara, a gente entende também que o aluno tá passando por uma fase, são muitas matérias, são tipo 11 matérias das quais ele precisa dar conta. Aí chega o cara da literatura e quer que você leia um livro de 300 páginas num português que você não entende muito bem, não pode ler o resumo e você tem que saber todos os detalhes. Você fala, cara, tem condição, você não tá me ajudando. Não tá ajudando. Sabe? Quando você fala do Enem, que é, sei lá, 6 milhões de pessoas que prestam o Enem, ele não tem uma lista específica de livros que você tem que ler. Porém, caem obras literárias no Enem. Porque a ideia do Enem, e não só do Enem, mas de todo vestibular no geral, que o Enem é muito mais claro, é entender que você é um cidadão bacana. Que você não tá fechado no seu quarto, só olhando para os seus próprios pés ou para o seu videogame. E você pode também olhar para o seu videogame, porque o videogame ele também faz parte de toda essa nuance social. Mas o Enem e os vestibulares, eles querem saber que você é um cara antenado. Tá pronto pra vida adulta. Tá pronto pra vida adulta, tá sabendo aí dos rolês. Inclusive na redação isso é muito claro, né? A gente aprende assim, o livro é uma história, toma isso. É muito mais que isso. Quando a gente vai ler, a gente tem que analisar, e eu analiso muito hoje os livros que eu leio, que não são zero pra alguma prova, né, que eu vou usar pra minha vida mesmo. E eu já analiso tudo isso, então o livro não vai ficar chato se você for, desde o começo, pensando que o livro é muito mais do que a história, porque fica muito mais completo, você vai entender, vai fazer sentido. É assim que a literatura tem que ser vista, e não como você vai morrer se você não ler. Você Exato. nunca vai ter emprego, Uma dúvida que eu vai tenho, morar com seus assim, pais até os 97 anos. vocês recomendam a pessoa fazer anotações, grifar, usar o texto mesmo, assim? Pra mim tem que rabiscar tudo. Tem que Rabisca o rabiscar livro, muito. rabisca, passa marca-texto, post-it, dobra, faz o que você quiser no livro, gente. Exatamente. Mas uma coisa que a gente sempre cita, além do texto de apoio base, tem uma coleção que a gente fez umas resenhas esses dias, que é uma coleção da Panda Books. Eles fizeram o Panda Clássicos. E aí eles fizeram, por enquanto são 4 livros, eu essa vi. coleção vai aumentar. Vem comentar? É comentar? Sim, Super vem comentada, ilustrações. Eu vi uma do Dom Casmurro, né? Tem Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memórias de Milícias e Iracema. Isso é outra coisa, leiam os prefácios do texto de apoio. Isso É uma de apoio. ajuda, né? Porque ele usou um termo que eu gostei muito, que é o seu guia. Né? O guia turístico. Guia turístico. Isso, ele já prepara um pouco o terreno pra ver onde você vai chegar. Ou quando tá no final do livro, ele dá uma concluída melhor. Faz um entendeu? apanhadão. Exato. Mas uma coisa que eu acho interessantíssima pra desmistificar toda essa vibe é que mesmo a gente que trabalha com literatura, mesmo a gente que já fez faculdade, que já passou por toda essa vibe, cada dia que passa existem novas teorias, existem novas explicações, existem novas coisas por trás e pra explicar a literatura clássica e a literatura que é obrigatória nos vestibulares. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Aconteceu no ano passado com um pintor. Ele fez uma arte e aí caiu a arte dele no... Falaram que não E era aí aquilo. falaram, faz o... O que ele quis essa obra dizer? quer dizer? O autor deu uma entrevista falando... Ai, Ju, Não quer dizer isso não quis dizer isso não. Eu ia falar. É claro que quando a gente fala do vestibular, ele já tem uma forma muito específica e você já consegue entender mais ou menos, principalmente a gente que é professor, principalmente a gente que já analisa as provas há muito tempo, a gente consegue entender um caminho das pedras que o Enem, os vestibulares no geral, vão seguir, porque cada um tem seu estilo. Tampouco vão te cobrar o ano de nascimento do escritor, tampouco vão te cobrar a cor dos olhos da personagem X, não vão te cobrar isso. Vão te cobrar toda a perspectiva, O conceito, né? daquilo. É isso, cada vez que eu leio, quanto mais eu sei de informações, mais eu leio de uma maneira diferente. Não tenha medo. Se entregar mesmo pra leitura, não ficar pensando em conceitos muito abstratos, assim, porque se alguém te falar, cara, você tem que saber que 4 mais 2 vai dar 6, e aí você vai ficar, 4 mais 2 vai dar 6, 4 mais 2 vai dar 6, e aí 4 mais 3, você fala, mano, não sei, ninguém me falou isso, entendeu? Agora se você aprende a soma, tá tudo bem, você vai saber fazer isso com vários conceitos. Péssimo, que você falou 4 mais 2 igual a 6. Leia os textos de apoio, não tenha medo. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Ninguém aqui tá falando que, eu tenho 14 anos, e eles estão falando que eu vou ler Iracema
cena vai ser da hora. Não, mas uma vez que precisamos ler isso nessa idade, então vamos transformar isso numa coisa mais prazerosa. mais prazerosinha. Você não se obrigando a ficar prestando atenção em todos Nos os detalhes, detalhes. aí fica mais leve, né? Mais leve. Se eu tivesse fluidez. assistido esse vídeo na minha época, ia ter mudado a minha vida. Então, que bom. Agradeço por você estar nesse momento e com a possibilidade de ver esse vídeo. E você, saindo disso, você vai levar pra vida toda que o quê? Que o livro é muito mais do que só a história, né? Tem muitas coisas envolvidas na leitura de um livro e na sua análise como um leitor, na sua experiência, o que você vai poder absorver. Então é isso. Bom, queria agradecer muito. Muito obrigado dos você dois. pelo convite. Foi muito legal, tanto esse vídeo como o outro vídeo, então não deixem de ir lá pra acompanhar. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários sobre as dicas também, se tiverem dicas, né, pra vestibular, ou contando um pouco da sua experiência própria, como é que foi. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no Bookster. E até a próxima e boas leituras. Tchau, tchau. Até mais.